Ruby, capítulo 56, segunda-feira, 3 de abril. Alessandro e Sônia se casam. Para a decepção de Ruby, Cristina pergunta a Ruby como teve o cinismo de ir ao casamento de Alessandro. Ela, debochada, pergunta à irmã se consegue ser feliz tendo o pai de sua filha na cadeia. Cristina diz que adora a filha e é ela quem lhe dá a força para continuar vivendo. Cristina conta a Dona Lola que ela e Marcos ficaram noivos. Sônia encontra a Ruby no hospital e pergunta se está atrás de seu marido. Ruby responde que não sabe como Alessandro teve coragem de se casar com uma prostituta. Ela responde que prostituta é quem se casa por dinheiro e ela se casou por amor. Elisa comenta com Genaro que Arthur a pediu em namoro e diz que não quer que volte a procurá-la. Ruby vai até a casa de Alessandro, suborna a enfermeira de Carla e entra no quarto de Sônia e Alessandro. Elisa chega para visitar Carla. Ruby, capítulo 57, terça-feira, 4 de abril. Carla diz a Elisa que Ruby veio visitá-la. Inácio explica a Elisa que Carla está confusa e pergunta à enfermeira se alguém visitou sua esposa. Lilian comenta com Genaro que está preocupada com Maribel e Luiz pois eles passam muito tempo juntos e tem medo que os dois se apaixonem pois são meio irmãos. Ruby diz a Alessandro que o ama mas vai se conformar em viver sem ele. Ruby pede a Alessandro que examine Heitor. Nati sofre um acidente ao tentar impedir que Luiz beba álcool. Maribel aconselha Luiz a não beber pois pode provocar acidentes piores do que o de Nati. Heitor descobre que tem uma doença incurável. Ruby decide voltar a viver com o marido mas Heitor não aceita e diz que ela não deve mudar seus planos por causa de sua doença. Heitor conversa com Elisa e diz que decidiu se divorciar de Ruby porque a ama demais para condená-la a viver ao lado de um inválido. Elisa diz que se Ruby realmente o ama ficará a seu lado. Ruby procura Alessandro e implora que volte para ela. Alessandro pergunta a Ruby como pode pensar em se separar de Heitor num momento tão difícil. Ruby, capítulo 58, quarta-feira, 5 de abril. Thiago tenta beijar Sônia à força. Ela consegue se esquivar e conta para Thiago que acaba se casar com Alessandro. Ruby se surpreende quando Heitor pede o divórcio. Hipócrita, ela diz que o ama e que quer cuidar dele. Ruby comenta com Toledo que Heitor só quer lhe dar metade de sua fortuna. Alessandro, furioso, agride Thiago e diz que vai ensiná-lo a respeitar as mulheres. Elisa pergunta a Maribel se Ruby voltou a procurar Alessandro. Ruby vai até o consultório de Alessandro para contar que está se divorciando. Alessandro diz que Heitor a ama e só pediu o divórcio porque não quer que fique a seu lado por causa de sua doença. E pede a ela que fique com seu marido e tente ser feliz. Ruby comenta com Toledo que não pretende se afastar de Alessandro. Ruby diz a Sônia que deve se preocupar com Maribel e não com ela. Ruby pergunta a Maribel por que não abre o jogo com Sônia e diz o que realmente sente por Alessandro. Maribel confessa a Sônia que se apaixonou por Alessandro, mas garante que ele não sabe de nada e jura que nunca interferirá no relacionamento dos dois. Heitor flagra Ruby e Thiago abraçados. Ruby, capítulo 59, quinta-feira, 6 de abril. Heitor, ao ver os dois abraçados, lembra ao rival que Ruby continua sendo sua esposa e deve tratá-la com respeito. Heitor adverte Ruby que enquanto for sua esposa não vai permitir esse tipo de comportamento nem com Thiago nem com ninguém. Sônia diz a Alessandro que ele é muito carinhoso com Maribel e confessa que não gostou nada de vê-los juntos. Alessandro diz que Maribel é amiga dos dois e que sempre foi assim, por isso não gostaria que agora ela começasse a ser ciumenta. Ruby conta a Sônia que passou a noite com Alessandro. Alessandro discute com Ruby por ter infernizado sua esposa e a proíbe de voltar a procurá-la porque Sônia é a mulher da sua vida e não permitirá que os separe. Ruby envia um arranjo para Sônia e coloca um cartão assinado por Thiago. Alessandro fica furioso e decide pedir explicações a Thiago. Toledo informa que Thiago está com Ruby. Ruby, capítulo 60, sexta-feira, 7 de abril. Alessandro fica furioso e obriga Toledo a levá-lo até a suíte de Thiago. Alessandro e Thiago se agridem violentamente. Ruby atinge a cabeça de Thiago com um vaso e o deixa inconsciente. Alessandro e Ruby se beijam. Sônia os surpreende e vai embora irritada. Alessandro volta a procurar Thiago e exige que ele se afaste de sua esposa e nunca mais lhe mande flores. Thiago esclarece que não enviou flores para Sônia e provoca Alessandro dizendo que está incomodado porque Ruby quis passar a noite com ele. Alessandro, furioso, acusa o rival de ter tentado violentá-la. Thiago diz a Alessandro que ele é tão ingênuo quanto Heitor e que nenhum dos dois conhece realmente a Ruby. Sônia conversa francamente com Alessandro.
Diz que o ama, mas está disposta a deixá-lo livre se ele realmente acredita que só será feliz ao lado de Ruby. Tiago telefona para Ruby e promete se vingar dela e de Alessandro. Ele diz que em breve voltará a ligar e se não quiser que Alessandro sofra um acidente deve aceitar seu convite.